Em 2026, um conflito entre Estados Unidos e Irã abalou o mundo. Vamos entender o que aconteceu e, o que é mais importante, como isso afeta diretamente a economia brasileira. Ok, para entender essa história toda, vamos começar direto do olho do furacão. Grave bem essa data. Foi quando os Estados Unidos e Israel lançaram a maior operação militar coordenada contra o Irã desde a Segunda Guerra Mundial. Um evento que, sem dúvida, mudou o cenário geopolítico. E olha, não foi um ataque qualquer não. Foi algo com uma precisão cirúrgica, usando uma tática chamada Time on Target. Basicamente, mísseis e bombas, vindos de vários lugares ao mesmo tempo, são programados para atingir dezenas de alvos diferentes, no mesmíssimo segundo. É impressionante. Mas aqui vem o ponto crucial. O alvo principal não era uma instalação nuclear ou um depósito de mísseis. Era uma pessoa. O alvo era ninguém menos que o Ayatollah Ali Khamenei, o homem que governou o Irã como líder supremo por mais de 30 anos. E a operação, de forma surpreendente, foi bem sucedida. Só que a retaliação do Irã foi imediata e devastadora, superando todas as expectativas. Mísseis atingiram não apenas Israel, mas também aliados do EU e infraestruturas de energia vitais em toda a região. Um ataque dessa magnitude não acontece do nada. Para a gente poder entender o porquê, a gente precisa voltar no tempo e ver as raízes desse conflito. Para entender 2026, a gente precisa olhar para mais de 70 anos atrás. A desconfiança entre eles tem décadas de história. Passa pela nacionalização do petróleo em 51, o golpe de 53, a Revolução Islâmica em 79, mas o ponto de virada mais recente foi a invasão do Iraque pelos Estados Unidos em 2003. Ao remover Saddam Hussein, um líder da minoria sunita, os Estados Unidos criaram um vácuo de poder. E quem preencheu esse espaço foi a maioria xiita do Iraque, que, por compartilhar a mesma vertente do Islã, se alinhou naturalmente com o Irã. Isso mudou drasticamente o equilíbrio de poder na região. E como se a situação já não fosse complexa o suficiente, um novo e gigante jogador entrou em cena. Enquanto os Estados Unidos estavam focados em guerras, a China estava focada em comércio. Eles construíram projetos de infraestrutura gigantescos que colocaram o Irã bem no centro das suas novas rotas comerciais. Essa parceria econômica se tornou uma tábua de salvação para o Irã e uma fonte de energia vital para a China. Pensa só, hoje, 80% de todo o petróleo que o Irã vende tem um único destino, a China. E se a gente olhar para este gráfico das reservas de petróleo da China, que atingiram o maior nível em 20 anos, um pouquinho antes do conflito, isso sugere uma coisa. Eles estavam se preparando para exatamente este cenário. Eles entenderam que o verdadeiro alvo dos Estados Unidos não era só o Irã, mas a segurança energética da própria China. Agora vamos olhar para a arma mais poderosa do Irã, a geografia. 1/5 de todo o petróleo consumido no mundo, todos os dias, precisa passar por uma passagem marítima incrivelmente estreita, o Estreito de Hormuz. E o Irã está bem ali do lado. A estratégia do Irã é genial na sua simplicidade. Eles não precisam de um bloqueio militar. Basta um único ataque para criar pânico, fazer os custos de seguro dispararem e simplesmente paralisar o tráfego. A arma deles é o medo. Então, por que um conflito a milhares de quilômetros de distância importa para a economia do Brasil? Bom, vamos analisar isso. O impacto para o Brasil é uma faca de dois gumes, com notícias boas e ruins. Vamos ver os 4 efeitos principais. Primeiro, o PIB e a moeda se fortalecem. Como o Brasil vende petróleo, preços mais altos significam mais receita em dólar. Por outro lado, a gasolina na bomba fica mais cara. E, para controlar essa inflação, o Banco Central pensa 2 vezes antes de cortar a taxa de juros. A grande ironia é que, para as contas do país, a notícia é boa. Mais exportação de petróleo significa um PIB mais forte e um real valorizado frente ao dólar. Mas na prática, o que chega ao consumidor é o aumento direto na bomba de gasolina. E para frear essa inflação, o Banco Central pisa no freio da queda de juros, o que encarece o crédito para todo mundo. Então, o ponto principal é que, no nosso mundo globalizado, eventos geopolíticos têm consequências diretas e complexas para economias dos países e para as finanças das famílias. Isso nos deixa com uma pergunta. Em um mundo onde um único conflito pode, ao mesmo tempo, enriquecer o país e empobrecer o cidadão, estamos realmente preparados para a instabilidade que está por vir?